Direito e Literatura está de volta, a figura do inimigo. Este é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio, o nosso convidado nos ajuda a entender mais sobre o assunto por meio da literatura. Ao longo da história, o inimigo já foi representado das mais diversas formas. Por exemplo, vamos lá, na pré-história, inimigo é aquele que detém o fogo. Na Grécia, inimigo é o sequestro, o roubo da Helena. Na Idade Média é o herege. Na modernidade, depois se torna o Estado, se torna o inimigo, enfim, claro. A partir da Revolução Francesa. Contemporaneidade, o inimigo é o comunismo. Máxima que atravessa tudo. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. É um prato cheio, hein? Acho que Freud tem uma observação interessante que nos ajuda a mapear esse campo do inimigo. Ele fala aquilo que nos ameaça. São três ameaças. A natureza, a força da natureza, a decrepitude, ou seja, a nossa morte, e o semelhante. E contra o terceiro inimigo, temos poucos recursos. Né? O outro. Claro. Veja, mas num texto anterior, esse é um texto tardio de Freud, Mal-Estar na Civilização, num texto de 1895, que é um rascunho, ele vai falar do complexo do próximo. E ele diz, o complexo do próximo tem uma face assimilável e tem uma face não assimilável. Ou seja, o próximo tem algo que nós desconhecemos. Esse é o ponto. E esse próximo é íntimo a nós. Né? Esse é o conflito fundamental. Perfeito, perfeito. E aqui, fazendo uma ligação então com esse panorama histórico que tu ofereceste, nós temos na peça que eu trouxe do Ibsen esse conflito entre o indivíduo e a opinião pública, a opinião da massa, a opinião da maioria. E aqui uma espécie de adornamento de um personagem filosófico da antiguidade grega, que é Sócrates. Porque Sócrates foi condenado por corromper a juventude. E lá, nós já vimos isso em outro programa aqui no Criton, Sócrates faz uma oposição entre a opinião da maioria, que segundo ele é massa, do ponto de vista epistêmico. Senso comum, né? Que é o Criton, por exemplo, quando tenta convencê-lo a fugir da prisão, e a opinião daquele que sabe. Então, muitas vezes, aquele que sabe, ou a verdade, ela suscita essa relação de inimizade provocada pela maioria. Porque ele também escolhe pagar o preço, né? Exatamente por isso. Exatamente por isso. Assim como o senso comum é uma tentação, porque a primeira explicação sobre as coisas é o senso comum, é uma tentação nos contentarmos com o senso comum. Assim também a opinião da maioria, da massa, vira algo que nos deixa num mundo certamente confortável, porque temos companheiros, um amparo, né? Amparo de opiniões, estereótipos e, portanto, todos contra um. Exatamente. Aqui fala o autor, o Dr. Stockman, o médico, é muito curiosa essa gente, covardes que se escondem sob o manto da multidão. É fácil se esconder sob o manto da multidão. Mas Drayton, interessante que a peça do Ibsen se trata do conflito entre dois irmãos. Né? E isso é muito atual. Começamos com Caim e Abel. Isso é muito, muito atual, porque o conflito mundial é entre irmãos. Hoje, o mais próximo de nós. Entre judeus e muçulmanos, são irmãos. Claro. Pertencem à mesma raiz monoteísta. Claro, e está na Bíblia. Entre os cristãos perseguindo os judeus, por mais que os nazistas seriam não cristãos, mas tem uma matriz cristã. Né? Exatamente. E é por isso também que eu tenho uma certa dificuldade quando se tenta fundamentar no direito o princípio da fraternidade
buscando uma raiz bíblica, porque na Bíblia nós temos vários exemplos de inimizade entre irmãos. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Claro. José e seus irmãos, né? José foi É um vendido exemplo pelos maior, irmãos, né? Exemplo né? maior. E deu um romance, foi ocasião para romance. Então, no núcleo familiar, vamos dizer assim, já vemos essa estrutura presente numa sociedade muito íntima, né? Sim. Claro. É por isso que é difícil, por exemplo, para quem vai trabalhar no direito com a noção da normatividade dos princípios, isto é, o princípio como deontológico, e não simplesmente uma capa de sentido, álibi retórico para fundamentar decisões tomadas. É difícil entender que fraternidade possa ter um caráter normativo nesse sentido, principalmente na algaravia conceitual do que é fraternidade pela própria falta de uma tradição ou uma tradição fugidia, líquida do que seja fraternidade. Como assim? O fratelo, fraternidade e irmãos se matam? É o que isso? Basta ver nesse sentido, Lênio, que os ideais da Revolução Francesa, se a gente for pensar uma perspectiva mais jurídica, né, promovemos, digo, os franceses no contexto, promoveram a liberté, a igualité foi parcial, porque ela foi uma igualité formal e não material, no sentido de que a igualdade material, ou seja, justiça social, só veio num segundo momento, mas a fraternidade, essa de fato restou absolutamente abandonada. Eu acho que os juristas têm uma visão um pouco equivocada acerca da fraternidade no sentido de que ela seja algo que possa resolver questões no direito. Ela, na verdade, ela está, se nós pegarmos a própria Revolução Francesa como algo que projeta o futuro, nós temos ela como a fraternidade como uma terceira ou quarta fase do próprio direito. Quando o direito, num primeiro momento, na legalité, vai trabalhar direitos individuais, a partir da lei, enfim, como interdição, num segundo momento, como direitos simplesmente sociais, que é a busca da igualdade, e só num terceiro momento é que a fraternidade são direitos que cuidam do outro. Se resgata isso, que é uma dimensão perdida. Nesse sentido é que eu tenho que ler a fraternidade como um elemento que coloca uma nova perspectiva do direito. E talvez como uma tentativa de resposta a essa ênfase no indivíduo, porque fraternité está frater aí dentro, uma palavra latina que significa irmão. Ora, se nós somos irmãos, se formos considerados como irmãos, nós temos que ter um pai em comum, uma mãe em comum. Mas numa sociedade secular, eu não sei se nós podemos ainda lançar lançar mão desse pai comum. A história mostra o contrário, né? Vocês mesmos, nos contos que vocês trouxeram aí, a história já mostra o contrário. Mas o direito de família, as heranças, é um ponto de conflito enorme. O inimigo é onipresente. Como resolver a questão da herança, né? Veja, quer dizer, quando ali a fraternidade mostra a sua virulência. Uma vez eu estava dando uma aula de antropologia filosófica para alunos do direito, na PUC, e aí a questão central, o que é o ser humano, quem é o ser humano, aí um aluno objetou e disse assim, um estudante do direito: professor, se tu quiseres conhecer quem é o ser humano, vá a uma audiência na vara de família. Boa. Bem sacado, bem sacado. Ali está o antropos. Desvela. E esse aluno tem orientando de mestrado somente. Ali está o antropos. Mas isso me faz lembrar daquela descrição de Pascal, da sua lembrança mais precoce. Ele no berço e aquela coisa monstruosa, assustadora, vindo por cima dele. O seu outro privilegiado, a mãe. Claro. Quer dizer, na realidade, a questão do inimigo tem essa fase quando a gente se vê à mercê do outro. Quando essa condição irrompe. Para mim, isso é que constitui a figura do inimigo. Esse momento. Seja na cena social, na cena política, na cena familiar. E vocês acham
isso é matéria para o terceiro bloco, assim, mas vocês acham que a própria democracia, ela, paradoxalmente, ela consegue conviver sem o inimigo? Talvez o seguinte, o Mário agora vem com a noção do inimigo, né, como é que ela se constitui, mas aí teria que ser assim, os usos que se faz dessa figura, que daí a coisa um pouco se distorce, né? Aí o Lênio diz, a democracia. Bom, a democracia também faz uso da figura do inimigo para se manter. Não estou dizendo que isso seja democrático, estou dizendo que isso acontece. E exemplos não faltam nesse sentido, né? O Mário falava antes sobre a questão enfim, dos conflitos no Oriente hoje, a questão da guerra. A gente pode falar sobre isso na sequência, Lênio. O Ferraioli diz que a guerra é a negação do direito, né? Que o direito viria para evitar a guerra. A guerra significa que o sistema, em alguma medida, fracassou e aí deixa de lado todo o sistema e ordenamento jurídico para um confronto bélico. Isso é importado para dentro do direito, toda essa linguagem, toda essa terminologia do inimigo para uma esfera que é o direito penal. Você, só para deixar assim didático para o telespectador, na frase do Ferraioli, a guerra como negação do direito, exatamente porque o direito havia fracassado com as duas grandes guerras, é que o direito volta diferente. Claro. No fundo, os juristas e a comunidade no mundo disse, bom, houve dois fracassos enormes, o direito não serviu para nada, que direito é esse? Por isso que o direito vem no segundo pós-guerra com um plus, ele vem com algo a mais que ele ainda não tinha, daí porque é diferente hoje você falar de um direito até, digamos, 24 de maio de 1949, a Constituição Alemã, e depois. Claro. São coisas muito diferentes. Na verdade, esse direito novo é para que aquilo nunca mais ocorra. Ou seja, como que nós vamos fazer para que Auschwitz não se repita? Auschwitz nunca mais. Essa frase nós já usamos, mas a gente viu em algum texto. Teoria do direito após Auschwitz. Após Auschwitz, né? O direito e literatura vai agora para o intervalo, mas na volta a discussão prossegue. Vamos continuar falando sobre o tema, a figura do inimigo e a sua repercussão no direito penal, porque existe, inclusive, a teoria sobre o direito penal do inimigo. Nós já voltamos, não é seu caso, mas nós já voltamos, não saia daí.